Beleza, pessoal. Então vamos dar sequência no nosso curso de eletricidade. A gente vai começar uma nova sequência didática na qual nós vamos investigar circuitos elétricos nas residências e nós vamos começar tratando dos temas ligados aqui a bipolos e transformação de energia. Então sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física 5. Nós vamos abordar aí pelo menos as noções iniciais a respeito de circuitos elétricos nas residências. Os meus objetivos são que ao final dessa aula você seja capaz de enunciar uma característica básica dos dipolos, explicar grosso modo o conceito de diferença de potencial, aplicar o conceito de diferença de potencial para a determinação da variação de energia, explicar como se pode atribuir um potencial a uma posição, como o conceito de potência se relaciona com o de potencial e identificar a unidade de energia utilizada para a precificação do consumo de energia elétrica nas residências. Vamos fazer uma breve introdução aí. Nós vamos começar a tratar então de algumas das aplicações que costumamos ver aí nos eletrodomésticos usados para diversas tarefas que nos auxiliam aí na nossa vida moderna, né? Então a gente vai começar a ver, por exemplo, qual que é a tensão que chega na tomada, e aí você vai poder decidir se essa tensão aí é adequada ao seu aparelho ou não. Então já vamos começar falando aí sobre bipolos e transformação de energia. Ferros, né? Por exemplo, são eletrodomésticos capazes de converter energia elétrica em energia térmica. Já se a gente considera, por exemplo, uma lâmpada, eles são dispositivos capazes de converter energia elétrica em energia luminosa. Já uma máquina de lavar ou um liquidificador são dispositivos capazes de transformar energia elétrica em trabalho, ou seja, eles vão acabar produzindo aí um movimento, né? Uma variação de energia cinética do que quer que eles estejam operando. Por exemplo, né? A caixa de som, por exemplo, são dispositivos capazes de converter energia elétrica em energia sonora. O que todos eles têm em comum? Todos eles têm dois terminais que acabam se revelando lá naquelas duas pontas, né, do cabo de força que você vai espetar na tomada. Por isso eles são chamados de bipolos. Cuidado para não confundir com dipolos, que são conceitos mais abstratos do eletromagnetismo. Então eles são chamados de bipolos por esse motivo. E eles praticamente fazem todos a mesma coisa, que é converter energia elétrica em outras formas de energia. Então a gente vai ver alguns aspectos aí relacionados a essas conversões. Com relação a essas transformações de energia, é claro, né, elas vão resultar das interações, fundamentalmente elas vão ser resultados de interações de cargas livres, né, com forças elétricas produzidas aí por um agente externo, por exemplo, na tomada, né, onde o movimento dos elétrons induzido lá pelas usinas, pelas centrais elétricas, né, por exemplo, das hidrelétricas, vai acabar produzindo. A gente não usa muito, né, essa expressão, mas acabam produzindo uma força elétrica que vai produzir aí movimento de cargas livres. E aí a gente dá notação a essa energia transformada por ΔU ou, em alguns livros, ΔI. Creio que é importante fazer essa distinção, né, ou fazer esse registro, porque alguns autores utilizam ΔU para variação de energia, em geral os livros que estão na língua inglesa, e ΔV para variação de energia para variação de potencial, e os autores em língua portuguesa costumam denotar a variação de energia por ΔE e variação de potencial por ΔU. Então é bom que a gente conheça, né, essa variação aí na notação. Pessoal, agora eu vou explorar aqui no GeoGebra uma ilustração, um diagrama no qual eu tento explicar o conceito de potencial elétrico. Bom, então nesse diagrama esquemático que eu estou tentando ilustrar, são duas cargas próximas, uma carga fonte, uma carga que é dita carga de prova. É claro que quando vocês forem avançando aí nos cursos de exatas, né, que envolverem eletromagnetismo, vocês vão ler que a carga de prova é uma carga muito menor que a carga de fonte, né, para justamente que ela não perturbe essa alteração, né, da vizinhança produzida pela carga fonte. Mas aqui eu exagerei a carga de prova para fins didáticos e eu acho que vocês vão entender o porquê. O importante aqui é registrar que
essas cargas, né, uma na presença da outra, são capazes de atrair ou se repelir, dependendo do sinal das cargas. Aqui eu estou representando uma carga positiva pela cor azul e uma negativa pela cor vermelha. Então essas cargas estariam se atraindo nessa configuração, e se elas estão se atraindo, então significa que elas são capazes de modificar o estado da outra carga, ou seja, são capazes de modificar a sua vizinhança, e por isso tem uma energia que nós categorizamos como energia elétrica. Então é conhecida aí, digamos, a energia elétrica dessa configuração de cargas, e nós vamos proceder aí à determinação do potencial elétrico nessa região aqui da carga de prova. Como que nós vamos proceder? A gente pega a energia potencial associada a esse par e divide pela magnitude da carga de prova. Isso vai equivaler ao seguinte: é como se nós estivéssemos considerando todas essas cargas unitárias de 1 coulomb que formam essa carga de prova, e aí quando a gente faz a divisão da energia potencial elétrica pela magnitude da carga, né, de prova, a gente descobre qual que é a energia que uma unidade de carga hipoteticamente teria nessa posição. Então a gente acaba determinando assim a energia elétrica por unidade de carga nessa região. É assim que a gente determina, bom, pelo menos o raciocínio, né, que eu acho que melhor conduz aí ao entendimento do que é uma diferença de potencial, é esse. Então, para concluir, ao dividir a energia potencial elétrica dessa configuração de cargas pela magnitude dessa carga, a gente descobre qual seria a energia hipotética, né, de uma unidade de carga dessas que compõe a carga de prova na posição que ela está. Então tá bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre energia. Espero que vocês já tenham visto algo a respeito no curso de Física 2, mas vamos retomar um pouquinho aqui, usando as próprias palavras do Richard Feynman, né? Energia na física não tem definição, ainda não sabemos exatamente o que é esse conceito. Muito embora a gente possa dizer, grosso modo, que sistemas com energia são capazes de produzir alterações na sua vizinhança. E se a gente quiser especificar, categorizar a energia elétrica, podemos considerar então que cargas elétricas nas proximidades umas das outras vão produzir atração e repulsão. Então elas são dotadas dessa forma de energia, né? Uma vez que essa atração e essa repulsão vai acabar promovendo aí as alterações na sua vizinhança. Então nós vamos deixar nesses termos aí o que vamos tratar como energia elétrica. Bom, agora nós vamos construir o conceito de diferença de potencial, que vai ser baseado no conceito de energia elétrica, e eu vou fazer isso através de uma analogia, considerando o preço da gasolina, tá? Eu fiz uma pesquisa breve na internet e encontrei como valor que se faz hoje, né, no mercado o litro da gasolina a R$ 6,17. Tá? Então nós vamos usar isso aí para estabelecer uma analogia e entender a vantagem e o conceito de diferença de potencial. Então tá aí a imagem de onde eu tirei essa informação. Qual que é a vantagem da gente considerar, né, essa quantidade aí na hora de precificar o consumo de combustível? Então ela é uma informação genérica que pode ser aplicada a uma grande gama de casos. Você pode, por exemplo, então estabelecer o preço P de um volume, multiplicando esse volume pelo preço da gasolina, né, que é o valor da gasolina por litro de combustível. Veja que com isso não se faz mais necessário construir, por exemplo, tabelas de valores para informar o consumidor qual que vai ser o custo, né, do abastecimento que ele vai realizar. Basta que ele pegue o preço da gasolina e multiplique pelo volume que ele pretende consumir, né, comprar, que ele vai obter o preço correspondente. Então vejam que é uma informação bastante genérica, bastante flexível, que pode ser usada em uma grande gama de casos, e por isso tem essa vantagem de ter essa flexibilidade. Vamos dar um exemplo aí. Se a gente quiser calcular o preço de 5 litros, basta multiplicar, né, aquele valor por litro por 5 litros para encontrar que vai corresponder a R$ 30,85. Mas veja que também você pode usar esse mesmo raciocínio para encontrar o preço de 10 litros.
Então, se você multiplicar o preço unitário pelos 10 litros, você vai encontrar que esse valor vai ser de R$ 61,70. Então, aí a gente está vendo como que esse conceito, né, como que essa forma de precificar a gasolina, ela é bastante vantajosa, né? Ela pode ser aplicada a uma grande gama de valores. Então, nós vamos explorar uma similaridade desse raciocínio, né, dessa forma, né, de precificar o consumo de combustível com a diferença de potencial. A unidade de medida é o volt. 1 volt equivale a 1 joule por 1 coulomb. A interpretação, então, é que a energia hipotética de uma unidade de carga, ou seja, de 1 coulomb, numa dada posição. Então, vamos interpretar o potencial e recuperar aquela analogia feita com o preço, né, do litro de combustível, né, de gasolina. Então, qual que seria a interpretação do potencial de uma tomada de 127 volts? Cada coulomb de carga nessa região, então, teria uma energia de 127 joules. Tá? Isso é a interpretação do potencial daquela tomada de 127 volts que você vê na sua cozinha, ou então na sala da sua casa. Então, isso significa que cada unidade de carga, cada coulomb de carga ali naquela posição, tem, hipoteticamente, uma energia de 127 joules. Isso não significa que aquela carga está ali, mas se ela estivesse ali, ela teria essa energia, tá? E se a gente quiser determinar, por exemplo, o potencial, a interpretação do potencial de uma pilha, né? A interpretação do potencial de uma pilha de 1,5 volt então a informação de que cada coulomb de carga naquela região da pilha ocupada pela pilha vai ter uma energia de 1,5 joules. Então, essa notação aqui, essa unidade de medida, o volt, está nos dizendo qual que é a energia em joules por carga naquela região. Essa é a interpretação do potencial, da diferença de potencial. Qual que é a vantagem? Então, agora a gente vai recuperar lá a analogia com o preço, né, do combustível. Então, o ganho ou perda de energia, ou seja, a variação de energia de uma certa unidade de carga, pode ser obtida como? Multiplicando, então, a diferença de potencial pela carga que está sendo considerada ali. Então, vamos ver aqui, por exemplo, quanta energia uma carga ganha um potencial ao tentar responder essa pergunta. Qual a variação de energia de uma carga de 50 coulombs alocada em uma região de diferença de potencial de 3 volts? Então, de repente, aparece ali uma carga de 50 coulombs naquela região. Para a gente calcular essa variação de energia que surgiu depois do surgimento dessa carga, é só multiplicar, então, o potencial de 3 volts pela carga de 50 coulombs para obter, então, a energia daquele sistema. É o que a gente faz para descobrir qual que é o preço de um certo volume de combustível a ser abastecido, né? Você pega o preço por litro e multiplica pelo volume. Aqui a gente está fazendo algo similar, né? A gente pega a energia por coulomb e multiplica pela carga em coulombs para obter a energia total do sistema. Então vejam que dessa forma a gente tem uma maneira bastante genérica e flexível de calcular a energia de diversos sistemas. Agora vamos falar sobre algo que é importante para a sequência do curso, que é o potencial de uma dada posição. Até aqui o que nós tratamos nas fórmulas foi variações de potencial, diferenças de potencial. Mas a gente pode falar no potencial de uma posição. Para isso nós precisamos de um potencial de referência, que é em geral chamado de potencial terra ou potencial de aterramento, ao qual a gente atribui o valor de 0 volts. Quando a gente faz isso, é possível então atribuir um potencial a uma dada posição. Por quê? Porque ele vai ser sempre um potencial em relação ao terra. O que eu estou querendo dizer? Então, a gente vai considerar que a variação de potencial em relação ao potencial de aterramento vai ser a diferença do potencial naquela região menos o potencial de aterramento. Só que esse potencial de aterramento é zero. Então, essa variação de potencial se torna o próprio potencial naquela posição. Então, a gente pode falar, né, no potencial de uma posição, considerando um potencial de referência, como, por exemplo, potencial terra, como sendo um potencial nulo. Aí a gente pode desconsiderar, né, ou considerar que é equivalente à variação de potencial com o próprio potencial naquela posição, e aí a gente pode dizer, falar, né, sobre o potencial de uma dada posição. Então vamos colocar aqui um exemplo para tentar esclarecer isso.
O que significa dizer que o potencial de uma dada posição de um circuito é de 5 volts? Bom, basicamente significa dizer que o potencial dessa posição é 5 unidades de volt maior que o potencial de aterramento do circuito. Então, esse potencial é a diferença potencial entre essa posição e o potencial nulo do circuito. Então, ele é 5 unidades de volts maior que o potencial terra do circuito. É isso que vai querer dizer, então, falar que o potencial de uma dada posição tem uma certa magnitude. Vamos falar do instrumento que é utilizado para medir a diferença de potencial. Ele é o voltímetro, tá? Está ilustrado aí nessa figurinha. E a gente, na hora de fazer a medida da diferença do potencial, utilizando o voltímetro, a gente vai colocar as suas pontas de prova em paralelo com as duas posições, dentre as quais a gente quer conhecer a diferença de potencial que está sendo ilustrado aqui nessa figura. Quando a gente for falar de associação de resistores, associação de capacitores, esse posicionamento aí em paralelo vai ficar mais claro. Mas é importante dizer que o voltímetro tem que ser utilizado em paralelo na hora de se medir a diferença de potencial, né? E outra coisa que é importante dizer é que ele só vai ser capaz de medir essa diferença de potencial com precisão se por ele não passar nenhuma corrente. Então, quando esse instrumento aqui, que é um multímetro, está seletado, né, vai operar como um voltímetro, a gente tem que ter claro em mente que essa seleção faz com que a resistência interna, isso vai ficar mais claro mais adiante, mas essa resistência interna aqui vai ficar muito alta, de maneira que a corrente vai dificultar a passagem de corrente pelo voltímetro, e isso vai minimizar, né, o erro que seria introduzido pelo posicionamento aí das pontas de prova no circuito. Então ele fica com uma resistência alta para que não passe corrente por ele, para que ele não modifique a diferença de potencial que ele quer medir e a gente tenha uma medida mais precisa. Então, por hora, era o que eu gostaria de falar sobre o voltímetro, a gente vai retomar isso com mais cuidado mais adiante. Bom, vamos falar sobre a tensão nas residências. Nas residências, as diferenças de potencial são de 127 volts ou 220 volts. Então, você tem que tomar o cuidado de olhar no seu aparelho, né, a tensão nominal que é informada naquele selo Procel que aparece nele. Se você colocar esse aparelho numa tomada de 220 volts, né, ele vai ser danificado com certeza, porque ele vai estar sujeito a uma diferença de potencial muito maior do que a que ele foi projetado para suportar. Então, tomem o cuidado de olhar qual que é a DDP na qual o seu aparelho eletrodoméstico funciona antes de espetá-lo numa tomada e colocá-lo em operação. Pessoal, a gente vai falar agora sobre potência, já estamos no trecho final da aula. A gente pode lembrar aí de Física 2, na qual se definiu potência como sendo trabalho por intervalo de tempo, né? Então, a potência era dada por essa expressão aqui. A potência, então, nos indica quanto trabalho, ou seja, quanta energia pode ser transferida, né, sobre a forma de variação de energia cinética, é transferida num certo intervalo de tempo. Isso é a potência. A gente vai, então, usar a potência como uma espécie de medida da capacidade de transformar energia. A unidade da potência que nós vamos usar é o watt, que é o joule dividido por segundo, né? No selo dos aparelhos eletrodomésticos sempre tem a tensão nominal e a potência. Então, aqui estou considerando um selo, né, de um chuveiro elétrico. Tem aqui a potência máxima, a potência econômica do chuveiro e tem também a diferença de potencial na qual ele vai operar, 220 volts. Para que essas informações são importantes? Bom, se você colocar esse seu chuveiro numa tomada cuja diferença potencial seja de 127 volts, então ele não vai conseguir atingir a sua potência máxima. Por quê? Porque a energia por carga que vai estar disponível lá para ser transferida vai ser menor. Então ele vai operar com uma potência mais baixa, né? Ele vai operar, mas ele não vai, digamos assim, ser eficiente como se ele fosse colocado numa diferença de potencial de 220 volts, tá? E a potência vai ser uma informação útil para você saber quanta energia ele é capaz de transformar. Então aqui, ó, se você estiver considerando a potência máxima de 7.000 watts, isso nos informa que esse aparelho transforma 7.000 joules de energia elétrica por segundo numa outra forma de energia aqui que vai ser energia cinética, né?
aliás, desculpa, energia térmica, no caso de um chuveiro. Então você vai saber quanta energia ele é capaz de transformar. Quanto maior for essa potência, então tanto maior vai ser a transformação que ele vai ser capaz de produzir. Então, digamos assim, ele é um mecanismo mais e mais eficiente conforme a sua potência vai aumentando, digamos assim. Né? Tem uma outra informação que a gente pode extrair que é bastante útil, de potência e tensão. Veja que potência é a razão entre trabalho e intervalo de tempo, e tensão ou diferença potencial ou potencial é a razão entre variação de energia por variação de carga. Se a gente realiza essa divisão, veja que ela é uma divisão de frações, então a gente mantém o numerador e multiplica isso pelo inverso do denominador. Quando a gente faz essa conta, olha o resultado que aparece. Quantidade de carga por intervalo de tempo, que é exatamente a corrente. Então você vai ser capaz de determinar qual que é a corrente que vai passar pelo seu aparelho, dividindo-se a potência pela tensão nas quais ele opera. E por que isso é importante? Você pode então usar essa informação para determinar qual que é a bitola do fio condutor que você tem que colocar na tomada. Se você colocar um fio com uma bitola pequena, ele não vai suportar uma corrente muito grande. Ele vai derreter e pode produzir até um incêndio na sua residência, ou seja lá onde você estiver utilizando, né, o aparelho. Então, olha só nessa imagem aqui, qual que é a relação, né, entre a espessura do fio e a corrente que ele vai transportar. Então, até 15 amperes, acho que é 1,5 milímetro quadrado aqui, né, de área. Veja, para transportar 21 amperes como essa área aumenta, e veja, para transportar 50 amperes como essa área aumenta bastante. Então está aí uma outra informação que é muito relevante para a segurança das instalações, que a gente pode deduzir dentre a divisão aí da potência e da tensão. Né? Então a gente consegue descobrir qual que é a corrente que vai passar. Isso pode ser importante, por exemplo, para determinar a bitola do fio condutor que você vai usar. Bom, vamos concluir agora falando sobre o consumo de energia nas instalações residenciais. O joule, que é a unidade de medida de energia, acaba se mostrando ineficiente nesse caso porque ele tem pequena magnitude para os fins que a gente está pretendendo nesse caso. Então vamos ver isso através de um exemplo. A gente vai calcular aqui qual é a energia consumida pelo chuveiro elétrico, considerando que uma pessoa leva 30 minutos para tomar banho quente num chuveiro de potência 4.000 watts. Então nós vamos proceder considerando que potência é a razão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo correspondente. E aí a gente vai considerar que esse trabalho vai ser, no caso, a variação de energia produzida dividida pelo intervalo de tempo. Então, se a gente quiser qual que é a energia consumida, a gente tem que multiplicar a potência pelo intervalo de tempo. Veja que se eu substituir então os parâmetros 4.000 watts, 30 minutos, né, transformar o watt em joule por segundo, converter os minutos para segundo, cancelar, realizar as operações, a gente vai encontrar aqui são 7,20 vezes 10 a sexta joules, ou seja, 7.200.000 joules. Vejam como então essa é uma unidade de medida muito pequena para esses fins de cálculos aí de variações de energia envolvendo eletrodomésticos. Para isso, para contornar essa dificuldade, foi se considerar uma unidade mais conveniente, que é o quilowatt-hora. Então vamos ver a potência em quilowatts, no qual a potência é denotada em quilowatts. Então vamos ver aí que essa unidade é mais conveniente para esse propósito. Vamos calcular essa mesma energia usando o quilowatt-hora. Então vou multiplicar a potência pelo intervalo de tempo. Vou considerar aqui 30 minutos é meia hora. Quando a gente fizer essa continha, veja que aparece 2 kWh. Aí sim, uma unidade bastante razoável, bastante prática, por isso que ela é utilizada em lugar do joule. Vamos fazer um último exemplo aí para aproveitar a deixa e calcular qual que é o custo de se usar um chuveiro de 4.000 watts durante 10 minutos. Né? Vamos considerar que o preço da energia elétrica seja aí a tarifa sem tributo, seja de R$ 1,34 para cada quilowatt-hora de energia consumida. Então, primeiro de tudo, nós vamos calcular quanta energia consumida multiplicando a potência pelo intervalo de tempo. Então, fazendo-se a conversão de minutos para horas e realizando-se a conta, a gente encontra aí 0,67 kWh de energia consumida, e a gente calcula agora o custo multiplicando isso pelo preço do
kWh unitário, né? Quando a gente fizer essa continha, você vai ver aí que o kWh vai cancelar, vai sobrar só os reais e o resultado vai ser um custo de 90 centavos, pessoal. Bom, era o que eu tinha de intenção aí para essa aula, então vamos ver a conclusão, o resumo para a gente finalizar. Então vamos para a nossa conclusão. Eu espero que nessa aula você tenha adquirido noções básicas de bipolos, diferença potencial, determinação da variação de energia a partir da diferença potencial, potencial de uma posição, relação entre potência e corrente e precificação de energia elétrica, pessoal. Era o que eu tinha planejado para essa aula. Espero que vocês tenham aprendido algumas noções básicas. Fiquem atentos ao mundo. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.